André, eu nunca me casei. Tive filho, mas não constituí matrimônio. Sempre vivi com meu pai, com a minha mãe, no sítio. Moramos num assentamento, ou mesmo sítio particular, privado. A maioria dos documentos do sítio consta no nome do meu pai ou da minha mãe. Quando eu completar a idade de 55 anos, eu vou poder me aposentar como rural? Pessoal, não é extraordinário, não é uma coisa difícil de se encontrar casos semelhantes a essa pequena descrição nessa pergunta que eu fiz. Muitas pessoas vivem em família, no âmbito rural, em sítios, chácaras, assentamentos, e a maior parte da documentação é ainda, ou consta ainda, em nome da figura paterna ou até mesmo da figura materna. E essa pessoa, o filho, que mora junto e que a vida toda trabalhou no sítio, acaba não produzindo documentação em seu nome. Quando chegar na idade, no caso de mulher, 55, no caso de homem, 60, vai conseguir se aposentar? Pessoal, este é um estudo de caso que nós temos aqui e eu quis iniciar a descrição dessa forma. Mas este é um caso que nos chegou há algum tempo, já estamos trabalhando nele em processo judicial, visando a aposentadoria dessa mulher. Completou 55 anos, como eu disse, viveu a vida toda junto com o pai e a mãe num sítio, num lote de assentamento. E os pais acabaram falecendo, já idosos, e chegou o momento dela fazer o seu pedido de aposentadoria rural por idade. E aí, como foi? O INSS negou. Esse caso nos chegou quando ela já tinha negativa do INSS, o indeferimento, e nós analisamos o caso. Caso muito interessante. Ela tinha, sim, documentos em nome do pai, eles entraram no sítio por volta de 1999, ela junto com o pai, ela nunca se casou, sempre esteve ali conduzindo os trabalhos com o pai e a mãe no sítio, produziam abóbora, mandioca, outros legumes, hortaliças, galinha, porcos, vaca de leite. Eles produziam também vassoura, aquelas vassouras para varrer quintal. Em suma, viviam realmente em regime de economia familiar no sítio. Muito bem. No começo, a maior parte da documentação estava no nome do pai. Mas a partir de um determinado ponto, ela, já com uma idade, já era adulta, ela começou ela mesma a produzir documentos em seu nome. Então ela comprava insumos na agropecuária, ração, certo? Comprava algum tipo de pesticida, fungicida necessário ali para a lavoura, enfim. A documentação começou a ser produzida para si, em seu nome, em seu CPF, com o nome do sítio ali do assentamento. Então, ela tinha, sim, documentação necessária para quando chegasse aos seus 55 ou 60 anos, ela pudesse comprovar que ela realmente vivia ali no sítio, que ela morava com os pais e que ela também trabalhava. Tá, pessoal? Por quê? Porque a partir dos 18 anos, tende-se a pensar que a pessoa chegou na maioridade e que, portanto, é o momento dela começar a se responsabilizar por si mesma, mesmo vivendo com os pais. Então, busca-se, pelo menos no direito, que a pessoa produza provas para si. Tá? Nesse caso, o INSS reconheceu os 15 anos de carência mínimos necessários para ela se aposentar, certo? Porém, disseram o seguinte, que do falecimento do pai, ela fez o pedido em dezembro de 2025, o falecimento do pai se deu em meados de 2024. Do falecimento do pai até o requerimento em dezembro de 2025, ela não comprovou a sua qualidade de segurada. Tá? O INSS disse que nesse 1 ano e meio, desse período imediatamente anterior ao requerimento, ela não havia comprovado a sua qualidade de segurado especial rural. Por quê? Porque
o proprietário, tá, do imóvel, no qual o imóvel constava no CPF, no nome, o pai, havia falecido. Portanto, o INSS não reconhecia mais o período porque o proprietário havia falecido. Porém, olhando para a realidade vivida pelo grupo familiar, nós vemos ela e a mãe ainda convivendo no mesmo sítio. Ela como herdeira do pai, e a mãe como meeira, como esposa. Portanto, não faz sentido, nesse caso, o INSS negar, uma vez que o próprio INSS reconheceu o labor rural dela por mais de 15 anos, certo? Ela havia produzido provas, ela havia produzido documentos necessários. Porém, no período imediatamente anterior ao requerimento, o INSS não reconheceu a sua qualidade de segurado especial. Nós fizemos a ação judicial, entramos na justiça e apresentamos toda a documentação que ela havia produzido, tanto no processo administrativo quanto posterior à negativa do INSS, e apresentamos também na audiência concentrada, porque hoje nós podemos, nós mesmos advogados, produzirmos o vídeo com a audiência concentrada, com a produção de prova oral da parte, o depoimento pessoal da parte e a produção de prova testemunhal com as testemunhas, nós fizemos isso. Então, 3 testemunhas com o depoimento pessoal dela, todos eles dizendo a mesma coisa, sempre viveu no sítio, nunca trabalhou em outra atividade, nunca morou na cidade, não tem registro de carteira com vínculo urbano. Enfim, comprovamos todo o panorama, toda a situação através da prova documental e oral e agora o INSS apresentou em sua contestação que não reconhece que ela é rural. Tá? A nossa impugnação, a nossa defesa dentro do processo, contrariando o INSS, foi no sentido de que o próprio INSS reconheceu os 15 anos. O próprio INSS reconheceu no processo administrativo que ela cumpriu o período mínimo necessário, a carência, portanto, que ela é sim segurado especial, mas que esse 1 ano e meio, que o INSS não reconheceu como segurado especial, é, na verdade, um absurdo. Uma vez que ela tem documentos e todas as testemunhas são uníssonas em dizer sim, ela é rural e vive até hoje lá. Depois a mãe acabou falecendo entre o requerimento administrativo e o momento atual e ela permanece no sítio, trabalhando, produzindo e isso está muito bem documentado através dos documentos juntados. Então, o que eu quero trazer? Qual que é a noção que eu quero trazer para você, segurado especial? Produza provas, produza documentos, não queime, não jogue fora, tá? Porque são esses os documentos que vocês vão ter como base para comprovação do seu labor rural, tá? Mesmo no caso em que o sítio, ali em caso de assentamento, esteja no nome do pai ou da mãe, tá? Produza provas em seu nome, porque mesmo você vivendo com seu pai e com sua mãe, você é maior de idade, você precisa ter documentos em seu nome comprovando o labor por você também, mesmo que seja em regime de economia familiar. E agora estamos assim esperançosos de vir a sentença e termos, claro, a concessão aqui da aposentadoria dessa senhora. Mas este vídeo é uma explicação, um estudo de caso para que você tenha uma dica muito importante, e que saia daqui assim entendendo que mesmo vivendo em regime de economia familiar, com pai, com vários núcleos ali vivendo no sítio, você precisa, no seu CPF, em seu nome, produzir provas. Tá? Isso vai afastar muitas dificuldades que o INSS pode acabar levantando durante o curso do processo administrativo ou judicial, dizendo que não, você não é segurado especial, porque não tem nada em seu nome, etc. e tal. Tá, pessoal? Então fica aqui essa dica, nesse estudo de caso fundamental, para que você saia daqui mais preparado para esse momento, no momento de fazer o seu pedido de aposentadoria. Tá, pessoal? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e façam tudo aquilo que é necessário aqui para que esse canal chegue a muitas pessoas. Se inscrevam, curtam, compartilhem esse vídeo e vamos estar aqui sempre falando de direito previdenciário. Um grande abraço, pessoal!